Bom dia, segundo ano médio, ou boa tarde, professor Eli Arte para os íntimos, Elinaldo para os não íntimos, brincadeira. Então, brincadeiras à parte, vamos fazer uma oração para nós iniciarmos essa aula. Eu vou estar de olho em você, se você não estiver orando, tá bom? A minha câmera consegue lhe ver. Você só riu agora, tenho certeza que você só riu. Vamos lá, pessoal. Brincadeiras à parte e vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, muito obrigado por este momento. Te apresento esse aluno que está do outro lado, ou esta aluna. Abençoe seus familiares e dê para eles um dia em paz, um dia abençoado, um dia em que eles possam se encontrar contigo, possam refletir sobre a vida, refletir sobre a salvação, sobre o céu. Eu te peço, Senhor Jesus, que tu visite cada um deles. Em teu nome santo eu te peço e agradeço. Amém. Então é isso aí, pessoal. Vamos estar falando sobre o impressionismo. O impressionismo, antes de nós seguirmos falando sobre o impressionismo, tem alguns detalhes da época, né, que eles estavam vivendo. A construção de automóveis por Henry Ford, surgiu o telefone, surgiu também a fotografia, o cinema, a fotografia que meio viabilizou o desenvolvimento da imagem, né? Foi além da pintura. Eu costumo dizer que eu acho que foi um período bem difícil para a arte em si, mas também acredito que em um momento de crise as pessoas elas se superam, como é o meu caso, o caso de alguns professores que estão agora tendo que fazer esses vídeos assim de frente para a câmera, né? Não é fácil, a gente erra. Então, assim, para esses pintores da época com o surgimento da fotografia, com certeza eles enfrentaram também alguns desafios. Mas não foi só isso que aconteceu nesse período também. Teve a Revolução Francesa, teve a ruptura com a tradição, e os novos pintores se reuniram na França para debater sobre algumas temáticas diferentes depois dessa ruptura. E nesse período o rei foi literalmente decapitado. Então foi uma série de acontecimentos desse período do impressionismo, que não tinha esse nome de impressionismo, que fique claro, né? Então vamos aqui fazer aqui a leitura aqui, pessoal. O impressionismo foi um movimento que surgiu na pintura francesa no século XIX. Via-se nesse momento a chamada de Belle Époque, ou Bela Época em português. O nome do movimento é derivado da obra Impressão Nascer do Sol, de 1872, de Oscar Claude Monet. Essa obra aqui, ó. Então, aparentemente, uma tela feita por Oscar Claude Monet, daí surgia o nome de impressionismo. A busca pelos elementos fundamentais de cada arte levou os pintores impressionistas a pesquisar a produção pictórica, não mais interessados em temáticas nobres ou em retrato fiel da realidade, mas em ver o quadro como uma obra em si mesma. Então, o que quer dizer isso, pessoal? Esses artistas do impressionismo, eles passaram a não querer mais seguir aqueles preceitos da Academia de Belas Artes. Que preceito eram esses? Eram preceitos, eram técnicas de você fazer a obra exatamente como ela era. Você fazer todos os acabamentos, pinceladas, tudo bem definidinho. Então, na Academia de Belas Artes, eles tinham essa característica. Então, os pintores franceses do impressionismo, como Oscar Claude Monet, Pierre Auguste Renoir, Edgar Degas, Edouard Monet, então esses pintores eles já não queriam mais seguir esse padrão estético das pinturas da Academia de Belas Artes.
O impressionismo não foi aceito de primeira na Europa no século XIX, pois os estilos que até então eram os vigentes eram completamente opostos à academia. Então, houve aqui esse choque, né? A academia de um lado e os artistas do impressionismo do outro, entendeu? Batendo forte para que houvesse essa mudança, essa ruptura de pensamento sobre a arte. Então, pessoal, aqui só relendo novamente, o impressionismo não foi aceito de primeira na Europa no século XIX, pois os estilos que até então eram os vigentes eram completamente opostos à academia, que quebrava com a linearidade, neoclassicismo, realismo e o romantismo. Então, o impressionismo ele chegou batendo nas principais tendências da época, que era o neoclassicismo, o realismo e o romantismo. Que esses três movimentos se preocupavam com a linearidade. No caso do neoclassicismo também preocupava-se com a perfeição. Então a questão todinha era uns brigando pela perfeição e outros brigando por pinceladas mais soltas, entendeu? Um tipo de arte menos preocupado com o estético em si, entendeu? Esse era o impressionismo. Ele não estava tão preocupado com a questão da estética, aquela perfeição exacerbada do realismo. Mas alguns artistas e intelectuais, sob a influência de Charles, possuíam o desejo de mudança. Baudelaire acreditava que era necessário que o olhar do artista fosse desprovido de preconceito e que houvesse um compromisso com o presente. Então, ele se preocupava mais com o presente. Ele se preocupava com a questão da pintura ao ar livre, porque ele falava que o tempo ele muda, então o tempo está em constante mudança. E você dentro ali da salinha da Academia de Artes, você não tem em sua totalidade uma paisagem tal como ela é na realidade, viu? Mesmo que eles tentassem reproduzir usando o realismo. O impressionismo é uma arte visual, onde a representação do que se vê é o tema central das obras do movimento. As cenas pintadas são, em grande parte, apenas as que são observadas pelo próprio pintor. Então eles defendiam isso, que as cenas observadas, aquele momento específico, só o pintor que estava ali fazendo a tela que conseguia captar aquilo. Então vocês imaginem aí como foi quebrar esse paradigma, quebrar essa tradição da Academia de Belas Artes. Os artistas do impressionismo selecionam a impressão como uma experiência importante a ser visualizada. Bem interessante, né? E pertinente também. Mas apesar de parecer que o impressionismo se trata de imitação real, não é exatamente isso que os artistas impressionistas fazem. O impressionismo é sobre traduzir o objeto real através do olhar diferenciado, onde posteriormente essa forma do olhar se torna uma construção sobre o objeto real. Então é bem profundo, né? Eu vou ler mais uma vez. Olha o que ele diz aqui, ó. Mas apesar de parecer que o impressionismo se trata de imitação do real, não era a imitação do real. Olha só. Voltando atrás aqui, ó. O impressionismo é sobre traduzir um objeto real através do olhar diferenciado. Mas é aquilo que eu falei também, né? Que é aquilo que o pintor está vendo naquela hora, porque o tempo também ele está em constante mudança. Os impressionistas buscavam retratar os objetos através do contraste, da cor, da luz, onde as próprias pinceladas dos pintores se tornam uma marca de luz e sombra na tela. Interessante demais. Isso aqui eu vou colocar no final do vídeo algumas dessas obras para vocês olharem. O impressionismo, em primeira instância, se utilizava da paisagem como objeto único e central do quadro. Seria durante o realismo que surgiria a paisagem como tema central de pinturas e quadros, tendo caráter especialmente referencial. O impressionismo é a técnica pictórica que leva seus artistas a representarem da melhor maneira a impressão visual da realidade, certo?
Pictórico quer dizer algo relativo. Por volta de 1884 surgiu uma estética relacionada àquela impressionista por excelência, que ainda que critica o impressionismo, continuaria ao seu lado. O neo-impressionismo, que rejeita todos os princípios e obras impressionistas, como era comum na sua época, mas sim queriam dar continuidade ao que os impressionistas começaram, codificando suas descobertas de acordo com o método racional. Eles se aproveitam de Eugène Delacroix como o pai da pintura moderna, sendo que eles estão reivindicando como precursor de todo o movimento. Então, pessoal, se formos fazer aqui fazemos aqui uma analogia e para definir o que significa o impressionismo. O impressionismo foi um movimento que ele desejava, ele ansiava pelo novo, né? Ele fugia totalmente daquela ideia de pinceladas bem mais definidas. Eles exigiam de si algo bem mais diferente e mais livre. Assim, foram criticados duramente por causa desse novo estilo. E nesse contexto, surge vários expoentes desse gênero, né? Que foi, como eu já falei, Monet, Edgar, Augusto Renoir, Sisley, Camille, né, Pissarro. Os pintores impressionistas abordaram os contrastes de claro e escuro, trocando os tons que normalmente se encaixariam nas sombras, marrons, negros, cinzentos, por tons azuis, verdes e amarelos, entre outros. Para empregar certas cores, os pintores impressionistas usam de uma técnica chamada de mistura óptica, que consiste em justapor cores diferentes sobre a tela, para então sugerir uma nova cor aos olhos do espectador. Apesar de experimentarem com muitas opções científicas sobre a cor e a luz em suas pinturas, os pintores impressionistas não os aplicavam com regularidade. As pinturas expressionistas eram, acima de tudo, de uma grande espontaneidade e rejeitavam as teorias metódicas. Eles sempre na contramão da Academia de Belas Artes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. E assim, só voltando um pouquinho aqui sobre ainda as telas, as obras do impressionismo não era para as pessoas olharem assim de pertinho. Era para elas olharem um pouco mais para trás. É onde a nossa visão une essas cores. Na televisão, se você chegar pertinho, você vai ver os pontos gráficos. E aqueles pontos gráficos que faz unir a nossa visão. Assim eram as telas impressionistas.